Olá, meu querido e minha querida aluna do sexto ano, tudo bem com vocês? Aí sim, professor, estamos aqui em casa, animado para mais uma aula de geografia, que legal! Então, vamos que vamos, porque a aula de hoje é topzera. Nós vamos falar sobre as zonas térmicas da Terra, ó, compreender como a forma da Terra influencia na distribuição desigual de luz solar sobre o planeta, consequentemente, né, calor. Vamos falar de calor. Pensando primeiro, será que a forma da Terra influencia na distribuição de luz solar? Será que essa forma esférica da Terra... Oh, professor, mas eu sei que a Terra não é uma forma de um redondo, ela é um geóide. Isso, perfeito. A Terra é um geóide, sim. Mas a gente pode, mesmo tendo as montanhas, né, as depressões e formas de relevo diferenciadas, ou até mesmo o relevo submarino, vamos considerar ela como uma esfera. Beleza? Acompanhe comigo então. Sim, montanhas, cordilheiras, entre outras depressões, fazem parte da superfície terrestre. Legal, mas ela sim, ela tá vendo lá, ó, veja nessa imagem que o planeta está lentamente girando, apesar de ela girar em mais de 1.200 km por hora, que é acima da velocidade do som, ok? Mas você veja que o nosso planeta, então, ele tem sim formas diferenciais, não é uma esfera perfeita como está aqui, mas a gente pode considerar ele uma esfera. Bem, até aí tranquilo. Mas aí, nosso planeta passou a ter vida, porque de uma maneira divina, o nosso planeta tem a cabecinha meio assim, deitada, como se ele estivesse cansado. O nome disso chama-se obliquidade da eclíptica. Não precisa saber isso, mas é o ângulo de inclinação que o planeta Terra faz em torno da órbita que ele executa. E olha que legal, por conta deste ângulo de inclinação, os raios do Sol, que o Sol é muito grandão, eles chegam paralelos ao nosso planeta, mas acaba tendo ângulos diferentes. Tem áreas que está mais angulosa e tem áreas que ele vai estar num ângulo de 90 graus quando ele chega aqui no nosso planeta. E essas diferenças, por conta da esfericidade da Terra, vai dar climas diferenciados. Vai ter local que você vai ter mais luminosidade, um coeficiente de calor maior, e vai ter local que vai estar menos iluminado com um coeficiente de calor menor. Tudo isso por conta deste ângulo de inclinação da Terra, que para mim é fundamental. Bem, e aí nós temos a definição a partir desses ângulos e da incidência dos raios do Sol sobre a superfície da Terra, das zonas climáticas. Percebeu-se, agora é muito legal. Ninguém aqui me perguntou, e você deve estar se perguntando. Mas vem cá, de onde saiu os nomes Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio? Tem a ver com signo? Não, gente, não, isso aí não, esquece isso. Mas tem a ver com constelação, sim. No hemisfério sul, o ângulo máximo de incidência dos raios do Sol sobre a Terra, que ainda tinha 90 graus, ou seja, ainda você permanecia num ângulo reto de 90 graus, você olhava e no hemisfério sul, medindo esse ângulo, deu na constelação de Capricórnio, Trópico de Capricórnio. E no hemisfério norte, mesmo ângulo, 90 graus, na constelação de Câncer, Trópico de Câncer. Legal. E a esta faixa que compreende o Trópico de Câncer no hemisfério norte e o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, ficou denominado como zona intertropical. Por quê? É uma área, uma área entre os trópicos, intertropical. Aqui na zona intertropical, nós temos então a maior incidência dos raios do Sol, consequentemente a área mais quente, pintado de vermelho. Legal, professor. Vamos para frente. A próxima área são as zonas temperadas. Nós temos a zona temperada norte, a zona temperada sul, definidas entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico,
zona temperada norte, trópico de Capricórnio e círculo polar antártico, zona temperada sul. Aqui as temperaturas são um pouco amenas, você vai ter as 4 estações do ano bem definidas e você vai ter então, né, uma diferenciação até mesmo na vegetação que a gente vai ver. Finalmente nós temos as zonas polares, duas, a zona polar ártica e a zona polar antártica, né? Alguns chamam zona glacial ártica ou zona glacial antártica, mas vamos considerar zona polar. Isso, elas estão numa latitude maior do que as latitudes do círculo polar ártico e antártico. Sabe quantos graus deu quando foi medido lá, por exemplo, o trópico de Capricórnio? Ele deu lá nos 23 graus, 27 minutos e 33 segundos para o sul, trópico de Capricórnio, que é exatamente o mesmo ângulo de inclinação que o planeta faz ao redor da órbita, do plano da órbita que ela executa, 23 graus, 27 minutos e 33 segundos. E quando você pega lá o círculo polar ártico ou o círculo polar antártico, no Antártico, 66 graus e 33 minutos para o sul. Legal? Que seria assim a parte máxima da extensão, né, das zonas temperadas. Mas que bacana isso aí, hein, professor? Mas nem me fala, é muito top. E aqui nós temos então um mapa, né, já representando em vermelhinho a zona intertropical, né? Aí você tem lá e pega um pouquinho do amarelo, depois em verde as zonas temperadas, norte e sul, e finalmente em azul a zona polar ártica e a zona polar antártica. Muito bacana, muito legal mesmo. Aí a gente tem que entender, né, um pouquinho que no dia 21 de junho, lá no Trópico de Câncer, para eles, hemisfério norte, você vai ter ali o início do verão. Mas para nós, no hemisfério sul, inverno. Enquanto que no dia 21 de dezembro, lá no Trópico de Capricórnio, agora para nós, a gente vai ter o início do verão. Mas no hemisfério sul, o início do inverno. Ora, isso por quê? Porque o ângulo de incidência dos raios do Sol, quando atingem o planeta Terra, eles vão variar diferentemente. O único lugar assim que vai estar topzera sempre é a linha do Equador, né? Mas até o máximo de 90 graus é lá. Por quê? O nosso planeta, mesmo tendo aquela esfericidade dele, né? Mas ele é bem plano, ao nosso ponto de vista. Se eu observo o mar, por exemplo, horas eu olho no mar, o horizonte é reto. Mas a gente sabe que aquela reta é um fragmento de uma curva maior, que é a esfericidade no nosso planeta. Beleza? Ô, professor, mas e a questão da Terra plana? Bom, aí já é outra conversa. Esquece a Terra plana, né? Porque aqui a gente está falando cientificamente agora do nosso planeta Terra. Ok? Então é dessa maneira aí. Olha aí, ó, de novo, o Sol. Será que o Sol aqui nessa minha imagem está bem desenhado? Não. Vem cá. Não está não. Sabe por quê? Porque nesta escala, proporção, se eu fosse desenhar o Sol, seria uma linha reta. Ah, concorda? É isso mesmo, seria um reto, não um curvo. Porque o Sol é muito grande em relação ao nosso planeta. E o nosso planeta desse tamanho, o Sol teria que ser uma reta. Da mesma forma, os raios do Sol, quando chegam no nosso planeta, eles chegam paralelamente a ele, o que vai definir, então, as zonas climáticas, que permeiam pela linha do Equador, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, zona intertropical. Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, zona temperada norte. Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico, zona temperada sul. Zona Polar Ártica e Zona Polar Antártica acima dos círculos polares já falados, ok? Muito legal. Bem, vamos ver um pouquinho das zonas térmicas, começando então pelas zonas temperadas. Olha que legal. Nas zonas temperadas, né, não é tempero que a mãe faz lá com cebolinha, salsinha, não é nada disso. Mas ela é temperada porque ela acaba tendo características
por exemplo, das 4 estações do ano bem definidas. O verão não é tão forte, o inverno também não é tão rigoroso, apesar das áreas algumas serem, né? Mas dentro das zonas temperadas, então, eles vão receber aí os raios do sol de uma maneira mais inclinada do que na zona intertropical. E isto vai refletir diretamente na vegetação. Porque, para falar bem a real, clima e vegetação, ó, são namoradinhos. 2 elementos climáticos fazem com que a vegetação seja apaixonada por ele. Temperatura e umidade. Toda vegetação gosta de temperatura elevada e umidade elevada. Consequentemente, fica mais exuberante. Mas nas zonas temperadas, a vegetação já é bem diferente e bem legal, porque ela vai apresentar a sazonalidade, sazonalidade, né? As diferentes estações do ano. A árvore está verdinha, depois ela vai ficar amarela, vai para o marrom, perde todas as suas folhas, as árvores do tipo caducifólias, e daí volta tudo de novo. Não é bacana? É a natureza mostrando as diferentes estações do ano. Nas zonas polares, por exemplo, ali você vai ter uma redução significativa de vegetação, algumas coníferas, enfim, mas o mais importante é que a incidência dos raios do sol são muito oblíquas, vem num ângulo diferenciado. Consequentemente, você vai ter ali áreas e regiões frias nas zonas polares por conta disso. Sabe que tem momentos de algumas estações, aí, alguns momentos da estação do ano, em que você vai ter ali, devido à inclinação da Terra, meses sem sol, ou período de inverno, né? Ou meses sem noite, períodos de verão, ok? Vamos para uma atividade? Legal, hein? Olha essas imagens aí. Paisagem 1, paisagem 2. Quais zonas climáticas essas paisagens podem pertencer? Você vai responder, a paisagem 1 é aquela, a paisagem 2 é outra. Que elementos da paisagem justificam sua resposta? Olha aí, ó. Capricha na letra e eu aguardo vocês com uma possível resposta. Até breve.
E daí, meu amiguinho e minha amiguinha, fizeram a atividade? Vamos que vamos para a resposta. Olha aí, ó. Na paisagem 1, zona polar ártica ou antártico. Talvez na transição de uma zona temperada norte ou sul para uma zona polar, né? Na paisagem 2, com certeza na zona intertropical. A paisagem 1, como elemento, nós temos uma grande quantidade de neve e o relevo mais acidentado ou montanhoso. Já na paisagem 2, percebe-se a tropicalidade pelos coqueiros, areia, praia. Então, tá aí, né, a resposta aí. Bacana, né? Atividade bem legal. Olha que pergunta joia. Por que existem na Terra áreas com muito calor e áreas com muito frio? Muito legal. Por que será? De novo, porque os raios do Sol chegam com uma intensidade, mesma intensidade, porém com ângulos diferentes. É por isso, né? Você vai ter, por exemplo, áreas, olha que legal aqui, ó, áreas em que o Sol chega em 90 graus no nosso planeta, na zona intertropical, áreas em que ele chega com um ângulo de 45 graus, ou áreas ainda que ele chega num ângulo de 30 graus. Tá vendo? Essas diferenças vão fazer aí com que nós tenhamos diferenças nas paisagens, entre a praia, coqueiro, tudo, né, do jeito que a gente gosta, no período de férias, ou ainda as árvores que eu falei, né, mostrando as estações do ano diferenciadas, ou ainda a neve, ok? Então, né, vamos ver aí, ó, por exemplo, na zona intertropical, né, onde nós temos aí o predomínio de uma vegetação bastante exuberante por conta daqueles dois elementos, umidade e temperatura. Nós temos nas zonas temperadas, né, o predomínio aí de uma vegetação típica de lá, com árvores também com folhas largas, ok? Mas, né, também árvores que representam as diferentes cores das estações do ano. Ou nas zonas polares, ali nós vamos ter tipos de vegetação como essas coníferas, fazendo parte da floresta, sobretudo da floresta boreal, né, ou até da floresta austral, mas nesse caso, né, as coníferas, que a gente chama aí de árvores aí, são árvores de grande porte, cones porque são em forma de cones, ok? E aí nós temos vegetações rasteiras. Aí lá na frente vocês vão saber um nome específico, que seria aí a tundra e a taiga. Taiga conífera e a tundra essa vegetação rasteira. Vamos para uma atividade 2 aí? Acompanhe a leitura. Agora é com você. Vimos a importância do estudo das zonas climáticas para a geografia, as quais são determinantes para o estudo do clima e também da vegetação. Com base no que aprendemos, faça um desenho das zonas climáticas contendo os principais paralelos. Agora quero ver. Tá contigo, hein? Aguardo vocês com uma possível resposta. Até breve.
E daí minha amiguinha e meu amiguinho fizeram essa atividade, capricharam bem. Eu caprichei, quer ver só? Ô professor, aí eu desenhei. É, bem verdade, utilizei o Jamboard para desenhar isso aqui, olha aí, ó. Mas nós temos então linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, a esfera da Terra e dentro as zonas térmicas, ou zonas climáticas, zona intertropical, zona temperada norte, zona temperada sul, zona polar ártica e zona polar antártica. Ah, não podia ter ficado mais legal, né? É verdade. Então, nessa aula, nós vimos aí, né, sobre as zonas climáticas, a intensidade de iluminação, os raios do sol, ângulo de inclinação, vimos tantas coisas legais que não poderia acabar mais top do que colocar uma foto da NASA, mostrando aí, né, a leve esfericidade do nosso planeta. Viu que legal? E ao Sol, né, incidindo sobre aí o nosso planeta com essa camada aí atmosférica que nós temos maravilhosa. O nosso planeta é muito lindo, tá? Conto com vocês para as nossas próximas aulas aí. Tudo de bom e tchau, galerinha!